Vamos falar um pouco sobre o equilíbrio térmico. Vamos considerar o seguinte, eu tenho um corpo aqui numa temperatura TA e um outro corpo numa temperatura TB. Se nós pusermos os dois corpos em contato, o que é que vai acontecer? Uma vez que o corpo A está numa temperatura maior do que o corpo B, existe um fluxo de energia sobre a forma de calor do corpo A para o corpo B, ok? Existe uma transferência de energia sobre a forma de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de energia ela vai acontecer até que as duas temperaturas se igualem. Quando a temperatura dos corpos se igualarem, então esse fluxo de energia sob a forma de calor para de ocorrer. Então a gente diz que esses corpos estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura. Se a gente considerar que a quantidade de energia cedida por um corpo é igual à quantidade recebida pelo outro corpo, só que com sinal trocado, se a gente somar essas duas quantidades de calor, a gente vai observar que o valor é igual a zero. Em outras palavras, o corpo A está cedendo energia sobre a forma de calor para o corpo B e o corpo B está absorvendo a energia que o corpo A cedeu, ok? Então, quando a gente soma essas duas quantidades, isso é igual a zero. De um modo geral, a gente tem Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, etc., vai ser igual a zero. Então, se a gente tiver vários corpos em contato, a soma das quantidades de calores trocadas entre eles vai ser igual a zero. A gente está falando aqui basicamente do princípio da conservação da energia. Se um corpo cedeu uma determinada quantidade de energia, o outro corpo absorveu essa quantidade de energia, ok? Vamos resolver esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: em um calorímetro ideal, são adicionados 500 gramas de água a 10 graus Celsius e uma barra de ferro de 500 gramas a 100 graus Celsius. Após algum tempo, qual será a temperatura final do conjunto? Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, e calor específico do ferro, 0,12 calorias por grama por grau Celsius. Então, vamos organizar aqui os dados. A massa de água é 500 gramas, a temperatura inicial da água é de 10 graus Celsius e o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. A massa de ferro é de 500 gramas, a temperatura inicial do ferro é de 100 graus Celsius e o calor específico do ferro é de 0,12 calorias por grama por grau Celsius. A temperatura de equilíbrio eu vou simbolizar como T. Então, nós vamos usar aqui essa equação. Notem que o ferro está numa temperatura maior do que a água, ou seja, existe um fluxo de energia sob a forma de calor do ferro para a água. Então, a quantidade de energia cedida pelo ferro somada com a quantidade de energia absorvida pela água vai ser igual a zero. Lembrando, calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ok? Então, vamos substituir os valores. A massa de água, 500 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, variação de temperatura da água, T menos 10. Por que é T menos 10? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é essa temperatura de equilíbrio, que vale T, e a temperatura inicial da água é 10. Então, a variação é T menos 10, que é o final menos o inicial, ok? E para o ferro, a massa do ferro, 500 gramas, calor específico 0,12, e a variação de temperatura T menos 100. Por que T menos 100? É justamente o final, que é T, menos o inicial, que é 100. Então, a variação é T menos 100, ok? Então, quando a gente soma essas duas quantidades, vai ser igual a zero. Então, aqui, 500 vezes 1 dá 500 vezes T menos 10.
500 vezes 0,12 dá 60. Vezes t menos 100 vai ser igual a 0. Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Ó. 500 vezes t dá 500t. 500 vezes menos 10 dá menos 5.000, ok? 60 vezes t dá 60t. 60 vezes menos 100 dá menos 6.000. Tudo isso igual a 0. Agora, a gente vai somar quem tem t com quem tem t, quem não tem t com quem não tem t. 500t mais 60t vai dar 560t. Menos 5.000 menos 6.000 vai dar menos 11.000. Tudo isso igual a 0. Então, 560t é igual a 11.000. Então, t vai ser 11.000 dividido por 560. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra 19,64 graus Celsius. Existe uma maneira da gente simplificar essa conta. Quando não houver mudança de fase, quando não houver mudança de estado físico envolvida, que é o caso desse exemplo que a gente acabou de ver, a gente pode fazer uma média aritmética ponderada entre as temperaturas dos dois corpos, tá certo? Em que os pesos são as capacidades térmicas. Tudo bem? Então, a temperatura de equilíbrio vai ser uma média ponderada entre as temperaturas dos dois corpos envolvidos. Na verdade, eu estou falando dos dois corpos aqui para o nosso exemplo, mas isso vale para 3 corpos, 4 corpos, a quantidade de corpos que o problema envolver, desde que não haja mudança de estado físico. Tá certo? Então, a gente pode fazer essa média aritmética ponderada desde que não haja mudança de estado físico. Então, vamos voltar para o nosso exemplo e a gente vai resolvê-lo novamente. Então, aqui nós temos o nosso problema exatamente igual e, para a gente começar, a gente vai calcular a capacidade térmica desses corpos. Então, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Para a água, a massa vale 500 gramas e o calor específico vale 1 caloria por grama por grau Celsius. 500 vezes 1 dá 500. Então, a capacidade térmica da água vale 500 calorias por grau Celsius. E no caso do ferro, a massa é 500 gramas e o calor específico 0,12. 500 vezes 0,12 dá 60 calorias por grau Celsius. Então, nós já calculamos as capacidades térmicas. Então, a temperatura de equilíbrio é uma média entre a temperatura da água e a temperatura do ferro, só que é uma média ponderada, em que os pesos aqui são as capacidades térmicas, ok? Então, aqui eu tenho a capacidade térmica da água multiplicado pela temperatura da água, mais a capacidade térmica do ferro vezes a temperatura do ferro, tudo isso dividido pela soma entre a capacidade térmica da água e a capacidade térmica do ferro. Então, a gente substitui aqui os valores. Ó. Capacidade térmica da água, 500. Temperatura da água, 10. Capacidade térmica do ferro, 60. Temperatura do ferro, 100. Capacidade térmica da água, 500. E capacidade térmica do ferro, 60. Então, 500 vezes 10 dá 5.000. 60 vezes 100 dá 6.000. 500 mais 60, 560. Então, 5.000 mais 6.000 dá 11.000. 11.000 dividido por 560 dá aproximadamente 19,64 graus Celsius, que é exatamente o valor que a gente encontrou usando o procedimento anterior. Eu repito novamente, essa fórmula aqui, ela só vale quando não há mudança de estado físico. A gente pode fazer essa média aritmética ponderada toda vez que não houver mudança de estado físico, ok? É isso.